Muito bom, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez. Uma boa noite para todos. Hoje, 10 de dezembro de 2023, 8 horas 3 minutos em São Paulo. E nós estamos, eu e Mário Corona, iniciando a nossa live de domingo para fazermos o nosso Evangelho e Orações com o tema de hoje, Testemunho Doméstico. Olha que importante, que bonito, né? Vamos dar o testemunho dentro da nossa própria casa. Não é fácil, não. Vamos acompanhar as lições que o professor Mário vai nos trazer para que a gente possa, então, aprender um pouquinho. Cláudia Carreira, boa noite. Reinaldo Pasqualini, seja bem-vindo. Joaquim Quezada, muito boa noite. Patrícia Mendicino. Cleus Almeida, Ana Cláudia Ábido, sejam todos muito bem-vindos. André Gentil, meu querido amigo, seja bem-vindo. Manda um beijo para Ju, que deve estar também por aí a nos ouvir, e que possamos todos seguir em frente no nosso evangelho de hoje. Boa noite, Elizabeth Ramos. Muito bom. Sejam todos bem-vindos, meus amigos, neste domingo, que foi um domingo bonito, de sol, não muito quente, mas agradável. E agora começa a esfriar um pouquinho mais, 19 graus em São Paulo, e nós estamos aqui juntos com vocês. Silvana Colombara, boa noite. Luiz Valentim, Elca Capão, Edna Horta, sejam todos muito bem-vindos, meus amigos. Estamos aqui, eu e Mário Corona, para fazermos este evangelho com vocês nesta noite de domingo. Rogério Matias, seja muito bem-vindo também. Ótimo. E para ir começando, para a gente, enquanto vamos esperando os amigos comparecerem, os amigos aparecerem, aqueles que já estão conosco, Marissônia Matias, muito bom. Marissônia Mota, Cuba, boa noite. A Jussiane Adrate aí, ó, a esposa do André Luiz está aí conosco também. Muito bom, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez, Andréia La Rosa, seja bem-vinda, Andréia também. Que todos possamos, nessa corrente fraterna, virtual, dentro desta possibilidade que a internet, Luciana Campagnoli, chegou antes do seu amigo Renato, hein, Luciana? Parabéns. Renato hoje está atrasado. Maria Inês Mota, boa noite também. Seja bem-vinda. E nós estamos aqui. Vocês que estão conosco já podem ir deixando o seu like, seus coraçõezinhos, aquilo que acharem melhor, para que a gente fique cada vez mais estimulado a fazer o nosso trabalho aqui com vocês, não é verdade? Só para a gente ir colocando a ordem um pouquinho no cronograma de atividades da nossa casa. Nossa casa vai ter trabalho presencial até dia 13, quarta-feira. É o último trabalho presencial, que é a próxima quarta-feira. E o nosso evangelho, o último evangelho do ano, é dia 17, que será a semana que vem, que sou eu que vou fazer a palestra de encerramento do ano, né? Então, junto com a Lúcia Boba, que vai fazer as orações e vibrações. E nós estamos aqui com vocês, então. Então, o trabalho presencial da nossa casa encerra-se dia 13, na próxima quarta-feira. E no dia 17, o nosso último evangelho de domingo. Depois, voltaremos em 2024, com certeza. Estaremos de volta com vocês. Retornaremos no trabalho presencial na casa no dia 17 de janeiro, quarta-feira. E a nossa primeira live será no dia 21 de janeiro, um domingo, certo? Então, esse é o nosso cronograma para o nosso fim de ano. Então, estaremos de recesso de 13 de dezembro até 17 de janeiro. Muito bom. Carlos Alberto Cabeça, nosso professor, boa noite. Seja bem-vindo.
Mari Ferreira, muito boa noite, seja bem-vinda. Reinaldo e sua equipe, Alexandre Oliveira, Alessandra Regina, sejam todos muito bem-vindos. Olha, o Renato chegou, tá vendo, Luciana? Falei que uma hora ele vinha, ele vem, ele chegou. Depois de você, mas ele chegou. Hoje a Luciana ganhou, Renatão. Então tá ótimo, gente. Vamos então fazer a nossa... Botar os dois aqui. Michele Delgado, muito boa noite, Michele. Seja bem-vinda à nossa live de hoje. Muito bem. Então, já passados alguns minutinhos, a gente já cumprimentou, já conversou com vocês, já colocou o nosso cronograma. Eu vou, no final do nosso evangelho de hoje, eu vou refazer o cronograma, colocar de novo para vocês, repetir, mas, por enquanto, nós vamos falando sobre da mensagem O Tesouro Difícil. Certo homem, interessado no aprimoramento próprio, rogou a Deus lhe permitisse a busca das qualidades nobres que os sábios nomeiam como sendo as que fazem jorrar fontes de luz das profundezas da lama, e, aprovado na solicitação, iniciou o seu longo itinerário no espaço e no tempo. No começo pediu a compreensão da beneficência, nasceu abastado e, sem dificuldade, repartiu bens e valores diversos, transformando-se em benfeitor da comunidade. Regressou à vida maior e solicitou a luz do discernimento, purificou-se em família generosa, que lhe facultou as melhores oportunidades de estudo e adquiriu, sem sacrifício, a faculdade de penetrar o sentido das pessoas e das situações. Em seguida, almejou a aquisição de poderes artísticos e, sem maiores esforços, converteu-se em artista famoso. Logo após, quis o dom da simplicidade, retomou a experiência humana num lar modesto e aprendeu facilmente a manter-se em paz e alegria com o mínimo de recursos. Sem delongas, pediu o carisma da autoridade e renasceu numa casa que lhe amparou o ideal, auxiliando-a a se fazer respeitável e atencioso juiz. Desejou depois explicar as leis da vida e retornou ao plano físico nas condições necessárias e, em curta faixa de tempo, transfigurou-se em nobre orador, elucidando as indagações do mundo sobre as realidades do espírito. Mas, realizadas tantas aspirações, rogou a Deus o tesouro da paciência e, com a permissão divina, segundo afirmam delicados instrutores espirituais, até hoje esse mesmo homem já voltou à Terra através de reencarnações e reencarnações durante 800 anos, e quanto ao tesouro da paciência, nada conseguiu. Então, a paciência vem de encontro àquilo que o Mário vai falar, né? O tesouro doméstico. Paciência em tudo é fundamental, gente, mas dentro do lar é mais fundamental ainda. Bom, vamos à nossa prece, agradecer ao nosso Mestre Jesus a oportunidade de estarmos aqui, oportunidade de orarmos, de pedirmos, de estudarmos, de aprendermos com aquilo que o Mário vai nos trazer, deixando-nos possibilidades de raciocinar, de mentalizarmos, para buscarmos um aprendizado profundo sobre tudo aquilo que será falado nesta noite. Então nós te pedimos, Mestre Jesus, mais do que paciência, sabedoria, aprendizado, amor interno, amor ao próximo, para que possamos, Mestre Jesus, buscar nesta nossa trajetória um caminho de luz a seguir. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine agora e sempre, que assim seja. Boa noite, Mieko Sukamoto.
Muito boa noite. Reinaldo Pasqualini, deixem seus likes. Olha lá, ele também está pedindo. Então agora eu vou deixar o Mário bem à vontade para falar sobre o nosso título de hoje e que nós possamos, né, Mário? Estarmos... Pronto, eu vou sair. Muito boa noite. Que nós possamos hoje manter a nossa conexão com o mais alto, não só no momento do Evangelho, mas no momento também em que a gente se sinta pressionado, né? Por aqueles desafios do nosso dia a dia. O Clóvis já falou do nosso tema de hoje, testemunho doméstico. Esse é o título de uma reflexão do Emmanuel, com base num versículo de Paulo, em sua carta aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 10, que diz assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Eu queria iniciar nosso papo, nossa conversa de hoje, a nossa reflexão, colocando vamos dizer assim, alguns significados, né, com base nesse título, testemunho doméstico. O que vem a ser um testemunho? No dicionário a gente vai encontrar como sendo uma declaração, né, um testemunho, quer dizer, uma declaração baseada em fatos. Portanto, ela não é baseada em hipóteses, não. Eu penso, não. Fato que ocorreu. Isso é um testemunho. E o que é doméstico? É tudo que é relativo ao lar, à família. Não só ao lar, mas à família. E o que é domesticar? Domesticar para um animalzinho é amansar esse animalzinho de forma que ele tenha condições de conviver com o ser humano. Mas para pessoas, é tornar a pessoa mais educada para que ela possa ter um convívio social. Portanto, se a gente for juntar essas palavras, a gente podia entender que testemunho doméstico é não uma declaração, mas um comportamento familiar de forma mais mansa, quer dizer, mais domesticada, né? Educada, para que a gente possa ter um convívio social, quer dizer, um convívio familiar saudável. Agora, vamos pensar um pouquinho além disso. O que é o bem? O bem é tudo aquilo que nos permite ou nos dá condições ideais de equilíbrio, que nos dá condições de nos aprimorarmos, de progredirmos como pessoa, ou até mesmo progredir uma coletividade. E o que é fazer o bem? Fazer o bem é aquilo que o nosso Mestre Jesus ensinou, é auxiliar ao próximo, amar ao próximo como a nós mesmos. Auxiliar o próximo é o altruísmo, né? É o sem interesse, é a benevolência, é a caridade. E por que eu fiz essa relação entre testemunho doméstico e o bem? O Clóvis já meio que falou no comecinho aí, né? Fazer o bem, e especialmente dentro de casa, vamos chamar assim, dentro do lar, em família, ela é uma atitude que nos faz crescer e traz para próximo de nós esses familiares que muitas vezes estão distantes do ponto de vista de sentimento. E fazer o bem não é uma questão só de a gente fazer na casa religiosa, na casa espírita, para os espíritas, não. Fazer o bem, ela tem que ser uma forma constante. Ela não pode ser só uma forma de aparências, como eram os fariseus, por exemplo. Então, fazer o bem tem que fazer parte da nossa rotina diária, do nosso dia a dia. E essa ação tem que ser necessariamente, ou melhor dizendo, tem que se iniciar necessariamente dentro do lar, dentro do convívio doméstico.
Esse capítulo 6 da Epístola de Paulo aos Gálatas, ele basicamente tem alguns pontos, mas eu destacaria dois pontos importantes no seu capítulo por completo, que é fazer o bem. E qual é a consequência de fazer o bem? Nova criatura nós nos tornamos. Aliás, quarta-feira eu falei isso, né? No convívio do Cristo. Nova criatura nós nos tornamos em Cristo. Né? Parece até que a gente está dando uma continuidade, né, na palestra de quarta-feira, mas não é bem isso, não. Tá? O importante é entender, quando Paulo escreveu essa carta aos Gálatas, o contexto da época. Né? Grandes estudiosos das cartas de Paulo tal, dizem que esse capítulo, ou essa carta, melhor dizendo, aos Gálatas, é como se fosse a constituição da fé cristã. Então, nessa carta, Paulo ele registra toda a sua fidelidade ao ensino original, ao verdadeiro ensino do Cristo. E não aceita, nessa expressão que ele acaba escrevendo aos Gálatas, ele não aceita qualquer tipo de análise ou qualquer tipo de, vamos dizer assim, ajuste às tradições judaicas. Ele mesmo dizia, né? Quer dizer, ele afirma nessa carta a sua fidelidade aos ensinos do Cristo, aos ensinos verdadeiros. E é como ele dizia, trago em mim as marcas do Cristo. A Galácia ela tinha uma mistura de povos, ela tinha vários povos ali, e grandes colônias judaicas. Então, quando o Paulo escreveu essa carta, ele combatia exatamente aquilo que eu falei, que fazer o bem não pode ser de aparência, ele tem que ser verdadeiro. Então, ele combatia essa questão do agradar, do aparências externas. O Emmanuel, no livro Pão Nosso, no capítulo 47, que tem o título O Problema de Agradar, lá no finalzinho ele diz o seguinte: que o sincero trabalhador do Cristo, portanto, saiba operar sem a preocupação com os juízos errôneos das criaturas. Jesus o conhece, e isso basta. Tem uma passagem evangélica, eu não me lembro agora qual o evangelista, em que Jesus fala, ou que o evangelista escreve, né? O bom pastor conhece as suas ovelhas. Então, quer dizer, Jesus conhece a cada um de nós. Então, nós não temos que nos preocupar com o juízo errôneo das pessoas. Nós temos que nos preocupar em sermos originais. Bom, depois de tudo isso, depois de toda essa introdução que eu falei, como disse o Clóvis, nós, no convívio doméstico, fazemos tudo isso? Eu acho que não, né? Tudo começa dentro do lar, tudo começa dentro do convívio doméstico. Quando a gente fala em fazer o bem, está lá nesse versículo de Paulo. Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Ou seja, enquanto temos tempo, façamos o bem sem olhar a quem. No Livro dos Espíritos, na questão 860, Kardec pergunta aos espíritos: pode o homem, por sua vontade e pelos seus atos, evitar acontecimentos que deviam realizar-se e vice-versa? Sim, o homem pode evitar, respondem os espíritos. Desde que esse desvio, desde que essa mudança de atitude possa caber na ordem geral da vida, que ele escolheu, ou seja, a gente vem com uma programação de vida, podemos modificá-la, no entanto, ela não pode mudar o nosso rumo dessa nossa programação, desse nosso planejamento. E, além disso, para fazer o bem, continuam os espíritos, como é de seu dever e único objetivo da vida, ele pode impedir o mal, sobretudo aquele que pudesse contribuir para um mal ainda maior. Bom, mas aí pode se perguntar, como que isso se encaixa, ou melhor dizendo, como isso se encaixa no testemunho doméstico? No caso de Paulo, ele tinha absoluta convicção de que, por vezes, nós atravessamos grandes ou pequenos períodos de provações. Então, ele sabia que, vamos dizer assim, a nossa vida ela oscila.
né? E isso cabe para a gente hoje. E ele, como vamos dizer assim, um espírito muito íntimo do Cristo, ele tinha todas essas intuições, ele era inspirado pelo plano mais alto. Então ele sabia que as provações existiam, podem ser de grande monta, de pequeno tamanho, mas de qualquer forma, ele entendia que com a prática do bem, e ela cabe sim, na ordem da vida que nós escolhemos, basta a gente querer, nós podemos mudar e desviar esses rumos, essas provações. Entende? Então, o que os espíritos disseram ali? Sim, o homem pode desviar o rumo, né, na prática do bem. Ali eles colocam como único objetivo da vida, talvez não seja o único, né? Porque nós temos alguns outros objetivos. A prática do, talvez o resto seja consequência da prática do bem, mas nós temos o objetivo da vida, quer dizer, da existência, né? Eu costumo chamar de existência, é a nossa evolução. E talvez a evolução seja, ou certamente é, a consequência da prática do bem. Então, basta nós querermos, que nós podemos mudar ou desviar os rumos, como os espíritos responderam a Kardec. Né? Ora, se isso se aplica nas nossas atividades do dia a dia, por que não se aplicaria no convívio doméstico? Não é verdade? Então, nós podemos mudar as características de um convívio doméstico com aquele parente que é um pouco mais dificultoso no entendimento. Nós temos que exercitar nós o entendimento. Né? Devemos sim endereçar sempre aos outros, e em especial aos nossos familiares, o melhor que a gente puder, o melhor que estiver ao nosso alcance. Pois se a gente já tem o conhecimento de que estamos no lugar e com quem nós deveríamos estar, é porque nós sabemos que temos alguns ajustes, se não muitos, com estes. Então, esse não deve ser o único, mas um dos grandes objetivos da vida. Ou seja, melhorar a existência, melhorar o convívio e acertar, sim, esses débitos, ajustar essas diferenças que nós temos, que podem ter sido criadas agora, mas, segundo o que a gente entende, elas já vêm de algum tempo. Então, nós não estamos no núcleo familiar por acaso. Ali existe um motivo, e é um motivo divino, da justiça divina. Então, vamos lembrar sempre aquilo que nós semeamos, nós colhemos, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Portanto, o importante é que nós façamos a construção do bem, e principalmente dentro do nosso lar com os nossos familiares. E várias são as ocasiões e as oportunidades de a gente construir esse convívio do bem com os familiares, né? É uma indicação prestada com paciência, é uma palavra que pode inspirar um bom ânimo, ela pode ser enérgica, mas a Elisete frisa muito isso, né? Eu gosto quando ela fala isso. Palavra enérgica, mas com a doçura e a suavidade de Jesus. Né? Um gesto nosso que pode tirar a tristeza de um familiar, um favor que tira a aflição, que tira a angústia de um determinado familiar. Então, essa prática do bem, é só a gente perceber, quando a gente faz algum tipo de atitude dessa, por mais que aquele familiar a gente não tenha tanta ligação, pode perceber que nós, internamente, nos sentimos melhor também. Né? Então, fazer o bem faz bem, não só para o outro, mas para nós, principalmente. Né? Então, a paz, o exercício da caridade, o exercício da fraternidade em família são obras morais, são questões de cunho moral, que pedem, sim, a nossa mão de obra aqui, nesse mundo material, no mundo físico. Tá? Se nós queremos crescer, ter um degrauzinho de evolução moral a mais, façamos o bem e em família. Tem um livro de Emmanuel, saí um pouquinho da tela, mas já voltei. Não sei se dá para ver. Pensamento e Vida. Magnífico esse livro. Tem um capítulo 12, que chama-se Família. E ele nos mostra o seguinte: na senda habitual, o templo doméstico reúne aqueles que se retratam uns nos outros, ou seja,
aqueles que se desculpam ou deveriam uns com os outros. Então é muito importante, né? Vamos pensar nisso que o Manuel diz, na senda habitual, quer dizer, habitualmente, né? É habitual, faz parte. O templo doméstico reúne aqueles que se retratam uns nos outros. Quer dizer, nós nos vemos uns nos outros. Vamos voltar um pouquinho no Livro dos Espíritos. Na questão 775, onde está ali na lei de sociedade, tem um item que chama-se laços de família. E o Kardec pergunta aos espíritos: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E olha a resposta dos espíritos. Um relaxamento, quer dizer, não estou nem aí com o laço de família. Uma recrudência do egoísmo, quer dizer, um aumento do egoísmo. Quer dizer, eu não estou nem aí com o laço de família, eu estou sendo egoísta, extremamente egoísta. Se ele quer viver assim, então que ele viva assim. Eu estou sendo extremamente egoísta. E o pior, nós agimos dessa forma em várias e várias situações. Várias situações. Portanto, o núcleo familiar é sim um local para o exercício do altruísmo, quer dizer, do fazer o bem sem interesse, não importa quem. É um aumento do altruísmo. É a grande oportunidade que a gente tem de exercer o amor ao próximo sem interesse nenhum. Viver em família é sim um exercício de convivência, é um exercício de doação, é um exercício de paciência. É muito importante que a gente entenda que a posição que a gente ocupa dentro da família tem muito a ver com a nossa necessidade reencarnatória, e especialmente no exercício do amor. Veja só, a posição que nós temos numa família. Eu sou filho, sou pai. Pai, olha isso. Tem muito a ver com a necessidade reencarnatória no exercício do amor. Mais na frente, mais para frente eu vou conversar um pouquinho sobre isso, sobre a posição dentro da família com a necessidade reencarnatória no exercício do amor. A família é um elemento fundamental para a nossa construção como ser espiritual mais evoluído, para a nossa evolução. É fundamental o convívio com a família. No livro O Consolador, tem uma questão lá, acho que não me engano é 110, que Manuel coloca o seguinte: qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? E aí a resposta vem: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino, propriamente do mundo, podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Veja a profundidade disso, gente. Eu leio isso aqui, eu coço minha cabeça e falo, meu Deus do céu, quantas encarnações ainda eu vou ter que voltar para poder fazer tudo isso? Quer dizer, ser realmente alguém da família que possa levantar essa bandeira, esse estandarte. Eu vou repetir esse último parágrafo. Os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. E é por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Bom, aqui diz tudo. É parar para a gente pensar, vamos guardar isso, para que a gente possa exercitar isso dentro de casa. Bom, eu falei toda essa parte, não é bem introdutória, mas eu quis movimentar essa energia toda, porque eu acho que com isso a gente consegue, vamos dizer assim, digerir um pouquinho mais o texto de Emmanuel que eu vou ler agora. Então, Emmanuel começa dizendo o seguinte: de certo que o apóstolo Paulo, em nos recomendando carinho especial com a família da nossa fé, mantinha em vista a obrigação inarredável
da assistência imediata aos que convivem conosco. Então, ela não se restringe a esse carinho especial que ele diz, quer dizer, fazer o bem, em especial com a família de fé, não se restringe, por exemplo, entre nós, que frequentamos o mesmo núcleo espírita, né? Não, ele não quis, ele é bem claro, Emmanuel diz aqui, ó, aos que convivem conosco, ele não se restringiu a isso, a família de fé, mas sim à família. É a família, porque nós somos uma família universal, mas tem aquele grupo familiar mais estreito que é com eles que nós temos que dar o testemunho, é com eles que nós temos que acertar. Né? Se não formos úteis e compreensíveis, afáveis e devotados junto de alguns companheiros, como testemunhar a vivência das lições de Jesus diante da humanidade? Quer dizer, testemunhar as lições de Jesus é fazer o bem, sem olhar a quem. Admitimos, porém, à luz da doutrina espírita, que o aviso apostólico se reveste de significação mais profunda. É que, entre os nossos domésticos, estão particularmente os laços de existências passadas, muitos deles reclamando reajuste e limpeza. Pois é, gente, como eu disse, é no lar que estão os nossos maiores compromissos. Na equipe dos familiares, do dia a dia, formam comumente aqueles espíritos que, por força de nossos compromissos do passado, nos fiscalizam, criticam, advertem e experimentam. Na família em geral estão aqueles que fazem as observações, né? Como ele diz aqui, ó, nos fiscalizam, nos criticam, nos advertem e, por fim, nos experimentam. O que é experimentar a nós? É nos colocar na condição de desenvolvermos. Quer dizer, nós temos que adquirir uma experiência. Opa, ninguém gosta, na verdade, de ser advertido, né? Ninguém gosta de ser criticado. Então, a gente tem que. Eu estou falando por mim também, tá, gente? Não pense que eu não gosto também de ser criticado. Muitas vezes a gente não dá ouvidos para as críticas e vai pensar 2, 3 dias depois, né? Ah, já é tarde. Não, não é tarde, nunca é tarde. Mas a gente tem que experimentar isso para poder exercitar ali na frente uma situação de um raciocínio no momento, né? Uma frieza de raciocínio, e não se deixar levar pelo impulso emotivo. Sempre fácil dar boa impressão a quem não prive intimamente conosco. Não é? Aqueles que não vivem com a gente intimamente, pô, nós somos bacana demais. Oh, o Mário é gente boa. Não vive intimamente comigo, mas vai lá em casa ver se ele é gente boa. Não é verdade? E isso é com todos nós. É com todos nós. Então, o Emmanuel ele vem e toca bem na ferida da gente. Sempre fácil dar boa impressão a quem não prive intimamente conosco. Num gesto ou numa frase, arrancamos de improviso o aplauso ou a admiração de quantos nos encontram exclusivamente na paisagem escovada dos atos sociais. Em sociedade somos maravilhosos, mas em casa, diante dos amigos que se despedem de nós depois de uma solenidade ou de qualquer encontro formal, nada difícil cairmos desastradamente sob a hipnose da lisonja. Opa, todo mundo sai ali, né? Brilhando no seu orgulho, com que se pretende exagerar as nossas virtudes de superfície. O que eu falei? Dois aspectos muito importantes na carta de Paulo: o bem e as aparências exteriores. Emmanuel, de novo, toca na ferida, né? Se pretende. Nada difícil cairmos após uma solenidade social, né? Em um encontro formal, sobre a hipnose de lisonja, com que se pretende exagerar as nossas virtudes de superfície. Eu tinha um grande amigo que dizia o seguinte: o importante não é a carruagem, mas é o que está dentro dela. Né? Então, quer dizer, por fora é um brilho, mas por dentro é assim que Jesus disse aos fariseus, né? Não é o que entra na boca, mas é o que sai dela. E lá na frente, ele diz sobre isso, que são impuros por dentro. Fazem toda essa aparência externa, mas são impuros por dentro.
Examinemos, contudo, as nossas conquistas morais, demonstrando-as perante aqueles que nos conhecem os pontos fracos. Quem que nos conhece os pontos fracos? Testemunho doméstico. Não nos iludamos. Façamos o bem a todos, mas provemos a nós mesmos, se já somos bons, fazendo o bem a cavaleiro de todos os embaraços, diante daqueles que diariamente nos acompanham a vida, policiando o nosso comportamento entre o bem e o mal. No convívio doméstico, gente, se fazemos o bem sem interesse, independentemente das rusgas e dos embaraços que possam provocar, provamos que estamos no caminho de sermos bons, porque é neste convívio que nós somos chamados ao verdadeiro testemunho do bem e do amor. Nós não conseguimos essa condição sem o autoconhecimento. Então a gente não pode simplesmente fechar os olhos para nós mesmos. Nós temos que entrar dentro do fundo da nossa alma, dentro de nós, no âmago, nos conhecer, saber como que a gente era, como que a gente está sendo. Um grande amigo dizia o seguinte: se você quer saber o que você foi na sua encarnação passada, veja como você está se comportando agora. Você quer saber o que vai ser na sua próxima encarnação? Veja como você está se comportando para melhorar para a próxima. É importantíssimo o autoconhecimento, gente. E, evidentemente, que o auto-perdão também o é. Porque não adianta nada eu chegar dentro de mim, me conhecer profundamente, saber que eu errei demasiadamente e erros assim, do ponto de vista moral, graves, se eu não souber me perdoar. Porque eu vou viver me lamentando pelos cantos, chorando pelos cantos. E isso não vai trazer benefício nenhum para mim e nem para aqueles que convivem com a gente. Tá? Então, o autoconhecimento é importantíssimo. E o auto-perdão, eu diria que é fundamental. Tá? Senão a gente fica que nem aquela hiena lá do Leão da Montanha, né? Ó vida, ó azar, não. Nós temos que ser altruístas conosco mesmo. Tá bom? No livro Pensamento e Vida, de novo, naquele mesmo capítulo Família, o Emmanuel ele nos reforça quando comenta sobre a questão hereditariedade. Veja só que interessante. E a comunhão espiritual dos que se atraem, em particular por força de sentimentos, até mesmo ações, vamos dizer assim, menos dignas do ponto de vista moral. E ele diz que o peso familiar, por esse motivo, é a resultante da conjunção de débitos, situando-nos no plano genético enfermiço que merecemos, à face dos nossos compromissos com o mundo e com a vida. Dessa forma, somos impelidos a padecer o retorno dos nossos reflexos tóxicos, ou seja, se nós não mudamos a nossa conduta, nós vamos ter os nossos reflexos do passado, aqueles mesmos, vamos chamar de uma conduta menos digna do ponto de vista moral, nós vamos ter ele de novo retornando para nós. Tá? E diz, e através de pessoas de nossa parentela, que nos devolvem por aflitivos processos de sofrimento. Temos, assim, no grupo doméstico, os laços de elevação e alegria que já conseguimos tecer, quer dizer, construir, por intermédio do amor louvavelmente vivido. Mas também temos as algemas do constrangimento e aversão, nas quais recolhemos de volta os clichês, quer dizer, as imagens inquietantes que nós mesmos plasmamos, na memória do destino, e que necessitamos desfazer à custa de trabalho e sacrifício, paciência e humildade, recursos novos, trabalho e sacrifício, paciência e humildade, recursos novos com que faremos nova produção de reflexos espirituais. Substituiremos os reflexos tóxicos por novos reflexos espirituais,
Por quê? Porque agora nós estamos melhorando. Lembra da resposta lá dos espíritos, na questão 860, de poder mudar alguma coisa? O espírito pode. E isso, e veja, não intervém, ele não muda a sua existência, o caminho da sua existência, mas ele se muda através do caminho da sua existência. Veja só. Então, quer dizer, no grupo doméstico, nós temos, através do amor, a grande oportunidade de elevação, mas também nós temos o constrangimento, ou a vergonha, e a aversão, ou a repulsa, que temos que superar, para que com trabalho, sacrifício, humildade, como eu disse, e muita paciência, e muita vontade de força de espírito, tornando-nos melhores. Vamos lembrar, gente, que a reencarnação, ela não é um castigo, ela é uma oportunidade de crescimento, é uma oportunidade da gente progredir, ela é uma justiça de Deus, né? Por isso que nós podemos entender que no grupo doméstico, por quê? Nós estamos neste grupo doméstico, porque nós precisamos estar, porque nós necessitamos dessas pessoas e elas também precisam de nós. Então não é ao acaso que nós estamos no lugar, nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo, para fazer agora da maneira certa. Eu vou agora encerrando, contando para vocês uma historinha que eu ouvi de um orador espírita que eu reputo ele dos melhores, eu gosto muito dele, chama Simão Pedro de Lima. Eu ouvi isso numa palestra e quero compartilhar com vocês isso, porque eu achei muito lindo essa colocação. Ele diz que um pintor, ele queria pintar um quadro e dar o título a esse quadro de A Coisa Mais Bela do Mundo. Mas ele não conseguia visualizar como ele materializaria isso numa tela. Então ele saiu para dar uma volta, para ver se tinha alguma inspiração. E durante essa volta ele encontrou um poeta. E o poeta percebeu que ele estava ali, acabrunhado, pensativo, perguntou a ele. E o pintor explicou, eu quero pintar uma tela e quero dar o nome a essa tela da coisa mais bela do mundo. Aí o poeta falou, pinte o amor. E ele concordou, puxa, o amor é verdade, eu vou pintar o amor. Mas aí ele continuou andando e falou, mas como que eu vou materializar o amor na tela? Eu concordo que o amor é a coisa mais bela do mundo. Mas como eu vou materializar? E continua andando, pensando, até que ele encontrou um sacerdote. E o sacerdote perguntou para ele por que ele estava daquela forma, cabisbaixo, pensativo, e ele respondeu, melhor dizendo, para o sacerdote, a mesma resposta. Aí o sacerdote disse a ele, então por que você não pinta a fé? Aí ele falou, puxa, que legal, boa, amor, fé, são realmente as melhores coisas do mundo. Mas como que eu vou materializar? E de novo saiu andando. E aí até que ele encontrou um ex-guerrilheiro. E perguntou a ele também a mesma coisa. E o guerrilheiro disse a ele assim, por que você não pinta a coisa mais importante que é a paz? Nossa, ele falou, amor, fé, paz, realmente são as coisas mais importantes. Mas como que eu vou materializar isso numa tela? Aí ele resolveu voltar para casa. Quando ele estava chegando em casa, ele viu a esposa, viu lá o filho pequenininho, olhou no olhar da esposa e enxergou naquele olhar o amor. Veio o filho para perto dele, deu um abraço, mas aquele abraço apertado, sabe? E ali ele viu a fé que o filho demonstrou no pai, quer dizer, todo o apego, mas acredita nele, a fé. E entrando em casa, ele sentiu uma paz interior. Então, ele passou a noite toda pintando, e virou a noite pintando. No outro dia, acordou, chamou a esposa e o filho e mostrou para ele na tela a família. A coisa mais importante do mundo, ele escreveu, a minha família. Quer dizer, por mais que a gente seja impaciente com algumas questões que aconteçam na nossa casa, por mais que a gente possa ter aversão a alguém, no nosso familiar, e, gente, eu estou falando, eu tenho 2 ouvidos muito próximos da minha boca. Então,
eu estou falando para mim, em primeiro lugar. Por mais que a gente possa ter todos esses complicômetros dentro da nossa casa, do nosso lar, a gente tem que exercitar a nossa paciência. Se ela for pequena, nós temos que dar um jeito dela aumentar. Nós temos que exercitar o nosso altruísmo, o bem, o amor, a compreensão. Isso é importante. E por que eu falei que eu diria mais na frente a respeito dos laços de família e a posição que se ocupa dentro da família, que tem a ver com a sua necessidade reencarnatória. Eu vou pedir licença a vocês e dar um testemunho próprio. Eu já melhorei um pouquinho, né? Mas eu sempre fui muito impaciente, muito intolerante. Meu pavio sempre foi muito curto. E por muitas vezes acabava tendo discussões sem sentido. Né? Até que eu busquei, fundamentalmente na doutrina espírita, querer buscar a minha origem como espírito, sem ter o conhecimento, ou pelo menos a base que eu tenho hoje. Mas parece que ali eu estava dizendo que era ali que eu tinha que buscar, na doutrina que eu tinha que buscar. Então, eu não tenho a menor dúvida. E eu reconheço isso na minha esposa e nos meus filhos. E aqui eu não falo meus filhos e minha esposa, no sentido de posse. Tá? Eu falo apenas no sentido de colocação, aqueles mais próximos. Eu não tenho a menor dúvida de que esses espíritos, eles não têm nada de acerto comigo. Pelo contrário, eles manifestaram a vontade de vir para me ensinar o que é o amor. Então, eu tenho gratidão, desculpem o testemunho pessoal, mas é para mostrar o que é importante. Por mais que você possa, como eu falei, viver momentos de dificuldade de entendimento, vale a pena o esforço, gente. A família é a base de tudo. Tá? Então, eu tenho gratidão e amor a essa família. Gratidão a Deus por poder ter a oportunidade dessa encarnação de ter essa família. Elisete, minha esposa, o Gabriel, meu filho, e a Raquel, minha filha. Obrigado, gente. Obrigado por me ouvir. Que aqueles que só acompanham na live, que tenham um Natal maravilhoso, um ano novo espetacular em família. Que Jesus nos abençoe a todas as famílias. Muita luz e muita paz a todos. Obrigado. Grande Mário. Tudo bem, seu Mário? Teve uma pessoa aqui da nossa live que nos pediu a você, mas particularmente, então estou repassando, talvez você não tenha visto, essa passagem que você falou sobre a família, que acho que é do Emmanuel, ela queria saber onde ela consegue encontrar. Então, se você pudesse dar o nome do livro, alguma coisa assim. Pensamento e Vida. O livro é Pensamento e Vida. Pensamento e Vida. Olha, eu tenho aqui na minha prateleira. Ó. Isso. Capítulo 12. Olha, quase que eu escolhi esse para falar hoje, hein? Professor, só uma observação. Eu ouvi uma vez o Haroldo Dutra Dias falando. Ele disse o seguinte: o livro que mudou a vida dele foi esse aqui, ó. E ele vem de família espírita. Ele é um grande orador, né? Então, esse livro aqui é recomendável, sim. Uhum. Aliás, se for ler aqui, você vai ver que tem um monte de anotação minha e da Elisete aqui, ó. Então tá ótimo. Viu, Cláudia? Já tá aí, ó. Livro Pensamento e Vida, mensagem do Emmanuel, não sei qual é a mensagem. Sabe o nome da mensagem, Mário? Lembra aí? Família. Acho que é 12, capítulo 12. Tá. Então tá aí. E se você quiser, Cláudia, depois eu posso tirar só essa mensagem. E se você não tiver o livro, tiro só essa mensagem e mando por WhatsApp para você. Como eu tenho o livro, eu seleciono no livro a mensagem e aí eu mando para ela por WhatsApp. Tá bom? Então tá ótimo, gente. Vamos então à nossa segunda etapa, agradecendo ao Mário a maravilhosa palestra, por todo... Ele falou que ele aprendeu a paciência, gente. Essa paciência ele aprendeu
convivendo comigo, porque eu sou muito chato. E ele teve que exercitar essa paciência para ele conseguir conviver comigo toda semana lá no centro. Então, grande parte dessa paciência que ele adquiriu, a culpa é minha. Então vamos lá, vamos fazer as nossas vibrações, amigos, brincadeiras à parte. Nós somos grandes amigos. Mário, grande parceiro, está sempre disposto a me ajudar. E a gente às vezes até explora ele um pouquinho mais do que devia, mas ele está sempre disposto a nos ajudar, né? Então vamos agora fazer as nossas vibrações com muito amor, com muito carinho, e vamos vibrar, pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine nesta noite, e que nós possamos iniciar as nossas vibrações pela paz mundial. Que os dirigentes das nações possam encontrar, através do diálogo, o equilíbrio e o amor, todas as negociações possíveis para que o mundo retorne ao seu estágio de paz, de equilíbrio, né? Embora nos pareça difícil, nós temos que fazer as nossas vibrações, os nossos pedidos a Jesus, e implorar a Ele que traga de volta, já que Ele é o governador do planeta Terra, de volta à nossa querida Terra, todo o equilíbrio necessário, começando por Israel e Hamas, Israel e a faixa de Gaza, Israel e a Cisjordânia, Israel e o Hezbollah, que possa haver ali um cessar-fogo, que possa haver ali um equilíbrio de amor, para que seja mantido aquele corredor humanitário que foi criado por alguns dias, que possa chegar alimentação, possa chegar água, possa chegar remédios necessários para curar aqueles que estão sofrendo com essa guerra. Nós vamos vibrar também pela luta entre Ucrânia e Rússia. Que esta guerra também, que esses dois governantes encontrem um ponto de equilíbrio para cessar as lutas, cessar a guerra e recomeçar uma nova etapa de vida para aqueles povos, para aqueles países, para que possam ter paz, ajudar aqueles que ali desencarnaram, eles possam ser resgatados e levados ao plano maior da espiritualidade, que nós possamos vibrar também pela disputa que está começando entre Venezuela e a Guiana, que por um território que fica entre os dois países, que possa então haver um equilíbrio, possa haver um diálogo, possa haver, ser mantida a paz na América do Sul, que Venezuela tenha o bom senso de manter a paz e não invadir o território da Guiana, não invada o território brasileiro também, para que nós possamos manter a paz e o equilíbrio nesta nossa América do Sul. Nós vamos vibrar também pelo nosso querido Brasil. Que os nossos governantes possam pôr a mão na consciência e entender que guerras e lutas são um desastre para o país, são desgastantes para o povo, e que nós possamos então, Mestre Jesus, pedir que tu intervenha na cabeça dos nossos governantes, mantendo a paz para o nosso Brasil, mantendo o equilíbrio entre as forças, para que esta guerra não se inicie e que nós não tomemos partido e que nós não queiramos intervir em favor de nenhum dos dois lados, para nos mantermos neutros e fora de mais essa disputa.
Nós vamos vibrar também por todos os hospitais, casas de saúde e pronto-socorros. Enfim, onde haja um leito de dor, ó Mestre Jesus, que a tua luz se faça ali presente. Nós te pedimos também, Mestre Jesus, pelos detentos, que esses irmãos que praticam crimes e que hoje estão cumprindo penas possam se arrepender dos seus males praticados, possam pedir perdão por tudo aquilo que fizeram de errado, mesmo que indiretamente, através dos seus guias espirituais, mas para com eles mesmos, isso é importante para o seu interior, para recomeçarem a trilhar um novo caminho de amor e de equilíbrio. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram no umbral, no Vale das Trevas e Vale dos Suicidas. Enfim, Mestre amado, que possam as caravanas socorristas recolherem, resgatarem todos aqueles irmãos que se encontram nesses locais de triste permanência, de conflitos e disputas. Vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram ligados aos vícios, quer seja de sexo, de álcool, de cigarro, de drogas. Mestre Jesus, abençoa-nos, Mestre Jesus. Protege a esses irmãos e permita que o seu evangelho seja a luz e o norte para o crescimento de todos eles. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram nas creches, nos orfanatos, nos asilos, pela juventude desajustada, pela velhice desamparada. Enfim, Mestre Jesus, que a tua luz ali se faça presente, que possa a sua luz ser a diretriz de cada um desses irmãos para se tornarem homens e mulheres de bem para um futuro melhor para si próprios. Nós vamos vibrar também, querido Mestre Jesus, pela paz entre todas as religiões, que os dirigentes das religiões entendam que a paz é única, Mestre Jesus, que o nosso Deus é único e que nós precisamos manter a paz, manter o equilíbrio entre todas as religiões. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos os lares em desarmonia. Onde houver uma desarmonia, que a tua luz ali se faça presente, higienizando, equilibrando a todos que ali moram para trazer paz a cada um desses lares. Nós vamos vibrar também por todos os desaparecidos, Mestre Jesus. Que as equipes de resgate possam ser intuídos a seguir na direção correta para resgatar e trazer de volta ao seio de suas famílias crianças, jovens e adultos que possam ter sido sequestrados, que possam ter desaparecido, que eles possam ser ajudados a resgatar, encontrar e resgatar cada um desses irmãos. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que são os nossos desafetos, desta encarnação presente e de encarnações passadas. Que os bons espíritos possam levar até eles o nosso pedido de perdão, o nosso arrependimento pelos males que praticamos, pelos desatinos que cometemos, que nós possamos, Mestre Jesus, nos arrependermos dos males praticados, para que possamos recomeçar as nossas vidas com paz no coração e paz na nossa mente. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos os nomes que se encontram no chat da nossa live de hoje. Todos esses irmãos necessitados recebam a tua luz, Mestre Jesus, as tuas bênçãos de amor, de paz, de carinho. Que todos nós que estamos aqui reunidos vibrando, possamos doar as nossas melhores energias
para que o plano espiritual as aproveite e faça a cura necessária, traga o equilíbrio necessário, faça as curas emocionais necessárias a cada um dos nomes que se encontram na nossa live de hoje. Nós vamos vibrar também, meus queridos amigos, pelos nossos lares. Que os nossos lares possam receber a tua luz, Mestre Jesus, que essa luz esterilizadora, cristalina, limpe todos os nossos cômodos, limpando tetos, pisos, paredes, deixando tudo claro, tudo cristalino, para que a gente possa seguir em frente, Mestre Jesus. Eliminando miasmas, eliminando fluidos deletérios das nossas casas e se eventuais irmãos que quiserem trazer a discórdia ou qualquer outro tipo de disputa para os nossos lares, eles possam ser encaminhados à tua seara bendita de amor e de trabalho. E vamos vibrar finalmente por nós mesmos. Mestre Jesus, que a tua luz ampare-nos, fortaleça-nos, restaura-nos o perispírito, restaura-nos o centro de força, para que possamos seguir em frente. Mestre Jesus, nós vamos pedir também às correntes médicas aqui presentes que fluidifiquem as águas que estão sobre as nossas mesas. As águas que já foram preparadas desde o começo do nosso Evangelho para serem fluidificadas com o medicamento necessário a cada um de nós, Mestre Jesus. Que essas águas possam ser fluidificadas para receber tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos. Vamos agora fazer as nossas vibrações para os casos especiais das nossas listas. Vibremos então inicialmente pelos casos de AVC, de Alzheimer, de Parkinson, de esclerose múltipla, de Covid, de câncer, casos ortopédicos, que todos eles, Mestre Jesus, possam ser atendidos pela tua luz, atendidos pelo teu amor, atingindo e transformando em cura essas nossas preces, essas nossas vibrações, curando aqueles cujos nomes se encontram nas nossas listas. Se a cura não for permitida, não for possível, por mérito do doente, que ele tenha um alívio de suas dores, um alívio do seu sofrimento, uma cura que seja parcial dos seus males, para que ele possa seguir em frente na sua jornada, Mestre Jesus. Nós vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram com problemas emocionais e problemas de outros tipos de doença. Que esses irmãos possam receber dos cuidadores do mundo espiritual, possam receber das correntes do plano espiritual a cura para os seus problemas emocionais, assim como a cura para o seu problema de saúde, a cura para a sua diabetes. Todos eles possam obter a cura que tanto procuram, que tanto ansiam por receber, Mestre Jesus. Vibremos também por todos os desencarnados, irmãozinhos que podem ser suicidas ou que têm desencarnado de maneira natural. Que todos esses irmãos possam ser fortificados na sua fé, que eles possam ser lembrados de se arrependerem dos seus males praticados, que eles possam ser lembrados de fazer oração, de fazer prece e pedir ajuda ao alto, para assim obterem o seu resgate, a sua ajuda, Mestre Jesus. E assim, Mestre, nós vamos encerrando este nosso Evangelho e Orações de hoje, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos com todos esses irmãos virtualmente conosco que estão
agradecendo a presença e a companhia do Mário Corona conosco, que fez uma palestra muito linda sobre família, e que assim nós possamos, Mestre Jesus, seguirmos em frente no nosso caminho para crescermos, evoluirmos, cada dia com mais fé, cada dia com mais amor no nosso coração. Que Deus Pai nos abençoe e que Deus Pai nos ilumine agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, senhores e senhoras, encerramos mais este Evangelho e orações deste domingo. E, como eu falei no começo, só para relembrar, já tem aí o banner rodando, né? Nossas atividades em 2023 se encerram presencialmente no dia 13 de 12 e as nossas lives no domingo que vem, dia 17 de 12. Nós retornaremos em 2024, no dia 17 de 1, uma quarta-feira, e no nosso Evangelho Dominical, no dia 21 de janeiro. Tá bom? Eu desejo a todos vocês um excelente fim de domingo, uma excelente semana de trabalho e que Deus abençoe a todos vocês. Mário, a palavra é sua. Obrigado, Cláudio. O exercício da paciência, você não é o culpado, não. Professor, obrigado pelas oportunidades do ano, tá? De poder refletir junto com esses nossos companheiros, aí, nossos confrades, e que todos também tenham uma semana abençoada, com muita luz, com muita paz interior, e vamos continuar que nós estamos no caminho certo. Boa noite. Viu, gente? Não se preocupem, não. Ele falou que obrigado por esse ano, mas o ano que vem ele continua, e no ano de 25 também, 26 também. Então não se preocupem, não vai ficar só nisso aqui, não. Ano que vem tem mais tarefinha para ele. Fiquem tranquilos, ele estará conosco. Com o maior prazer, sem dúvida. Um beijo para todos. Beijo, gente. Uma excelente semana de trabalho. Obrigado. Tchau.